Olá, alunos do Manuel Novaes. Estamos começando mais uma aula de piano, acordeon e teclados em geral, né? Como eu falei no início do curso, estaria abrindo essa janela aí para poder, se você tem outro instrumento de tecla, você pode estar praticando e aprendendo. Bom, hoje nós vamos dar seguimento aos assuntos e vamos aprender sobre inversão de acordes. Dentro do possível, eu estou sempre alternando os assuntos para poder não ficar muito chato, só partitura ou só harmonia. E no caso eu estou alternando até sobre assuntos de harmonia, né? A gente viu nas últimas aulas a questão de formação de acordes, depois formação de escala, mudança de tom e tudo mais. Nessa aula a gente volta a ter formação de acordes, mas agora vem na questão das inversões. Então, o que são as inversões? A gente vai ver nos próximos assuntos, que é basicamente os acordes feitos, mas feitos, né, como a gente já conhece, só que com a mudança de posição dessas notas. Então a gente vai analisar cada trecho aí da aula e aprendendo mais sobre esse assunto. Bom, antes de começar propriamente no assunto de inversão, é importante a gente ter discernimento sobre esses três termos: tônica, fundamental e baixo. São três termos que a gente vai ver aqui no texto que são muito fáceis da gente confundir. Inclusive, às vezes tem algumas revistas, alguns sites, alguns canais de YouTube, enfim, aulas em geral, que passam essas informações um pouco confusas. Então a gente vai ver aqui, ó, esses três nomes apresentados no título são fáceis de confundir. Quando se está estudando harmonia, vamos diferenciar cada um deles para evitar confusão. Então, a tônica é a nota que dá nome para uma escala. Então, quando eu penso numa escala, como por exemplo, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, ó, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Esse Dó que iniciou a escala é chamado de tônica. A gente vai ver, como eu falo no final do texto aí, ó, esses três conceitos estão sendo apresentados de forma bem simples e objetiva. O ideal é pesquisar em livros para saber com mais profundidade a natureza de cada um. O que eu quero dizer com isso? Isso aqui está sendo bem fácil, é bem didático, bem rapidinho para você a base, entender a base do que é uma tônica, né? Mas se você for analisar em um livro, né, pegar por exemplo um livro como Teoria da Música de Borromeu Médica, eu recomendo que todos leiam. Você vai ver que tem mais coisa além disso, né? Mas de uma maneira bem resumida, quando você vai começar uma escala, aquela nota que começa a escala é chamada de tônica. A gente vai ver que essa tônica ela tem a ver com a chamada tonalidade também, que é um assunto que a gente vai ver mais adiante, né? A questão das armaduras, tonalidades e tudo mais. Mas, mesmo nesse contexto aí, você vai perceber que é a nota que vai dar nome, né? Que vai dar nome para aquela tonalidade. Tonalidade é um conceito um pouco mais complexo, por quê? Porque a partir da tonalidade a gente pode entender o campo harmônico, né? A gente pode entender quais são os acordes que a gente vai tocar naquela música. Também a partir dessa escala que representa essa tonalidade, a gente pode formar a melodia de uma música. Então, tanto os acordes que acompanham a melodia como a melodia em si são criadas por essa escala e a tônica é o ponto de partida para a gente poder entender tudo isso. Bom, já o segundo termo, que é fundamental, é a nota que dá nome a um acorde. Então, quando eu faço um acorde de Dó maior, esse Dó que eu falei no início, Dó maior, Dó, né? Esse Dó ele vai servir de ponto de partida para eu encontrar os outros intervalos do acorde. Né? A gente tem o intervalo de primeira, terceira e quinta, em um acorde básico, um acorde de tríade, como a gente viu nas aulas anteriores. Então, essa primeira é o ponto de partida, é chamada de fundamental. Eu posso ter um acorde complexo como for, por exemplo, um acorde de Dó com sétima e décima terceira. Olha quanto nome. Mas o Dó que eu falei no início é a minha fundamental. Eu posso ter um acorde como Fá sustenido com sétima e nona. Mas o Fá sustenido que eu falei no início é a minha fundamental. Simples assim. Nós temos também o baixo, que é o termo mais simples aí desses três. Uma vez tendo um acorde, basta observar qual é a nota mais grave desse acorde. Então esse é o baixo. Dando seguimento,
a gente vai ver a inversão de acordes propriamente dita, né? A inversão de um acorde basicamente se baseia na mudança da ordem das notas desse acorde. A nota mais grave, por exemplo, pode se tornar a mais aguda, e outra que antes era mais aguda pode se tornar mais grave. Então, o que eu quero dizer com isso? Se eu tiver um acorde de Dó, esse Dó, a gente pode até aproveitar o exemplo aqui embaixo, né? Você já vê aí estado natural e acorde invertido. Observe que esse Dó, no estado natural, tem Dó como primeira, Mi como terceira e Sol como quinta. Já no acorde invertido, você vê que o Mi, que é a terceira do acorde, fica mais à esquerda. Se a gente observar no teclado, as notas mais à esquerda são as mais graves, né? Então, o Mi se torna mais grave, depois vem o Sol e depois vem o Dó. Então, essa nota mais grave é chamado de um acorde invertido, né? Quando a gente tem essa nota mais grave, que não é a primeira, então a gente tem um acorde invertido. Então, nesse caso, a gente ficou com a terceira como mais grave. Para melhor analisar, vamos estudar as 4 situações mais comuns nesse contexto de acordes invertidos, que são acordes na posição fundamental, na primeira inversão, na segunda inversão e na terceira inversão. Então, no próximo slide, a gente vai analisar cada situação dessa passo a passo. Posição fundamental é quando o baixo está na fundamental, ou seja, a nota mais grave e a fundamental, que é a que dá nome para o acorde, que é a primeira do acorde, elas coincidem, é a mesma nota. Ela tanto é mais grave como ela é primeira, certo? Como ela dá nome para o acorde. Então, a gente vai ver aqui que é bem simples, ó. Observe que tem uma legenda embaixo dizendo que fundamental é um quadrado azul. Então, esse Dó aí está com a função de fundamental, né? Ele desempenha o papel de fundamental aí. E na mesma legenda diz que o baixo é o círculo vermelho, ó. Então, olha aí, tem as duas informações juntas. A gente tem o baixo, que é o círculo vermelho no Dó, e o quadrado, que é a fundamental no Dó. Então, o Dó, você vai ver nos próximos exemplos que ele não vai deixar de ter esse quadrado azul. Esse quadrado azul está informando que ele é fundamental sempre. Agora, o baixo a gente vai ver que vai mudar. A gente vai ter notas em que o baixo vai estar presente, né? Ou seja, o círculo vermelho vai estar presente, e essa nota é diferente da fundamental, que é o Dó. Ou seja, o quadrado vai estar em um canto e o círculo vai estar no outro. E aí, no lado, a gente vê a cifra típica desse tipo de acorde. Na primeira inversão, é quando o baixo está na terceira, ou seja, a nota mais grave do acorde se tornou a terceira do acorde. Então, a primeira, que é o Dó, ela vai continuar sendo fundamental, ela vai continuar sendo a nota principal do acorde, né? Mas o baixo vai ser outra nota. Então, vamos ver como é que acontece essa inversão. Observe que o Dó está mais na esquerda, representando a região mais grave, né? E aí ele vai sumir daqui da região grave e vai aparecer na direita, que representa a região mais aguda. Ele deixou de ser a fundamental? Não. Olha o quadrado azul em cima dele. Ou seja, ele continua sendo o dono do acorde. O acorde só existe graças a ele. Uma vez montado esse acorde na posição fundamental, como a gente viu na tela anterior, agora a gente tem a possibilidade de modificar essa ordem. Mas o que vale é a posição fundamental que a gente viu na tela anterior. Aquilo ali que organizou o acorde. Aquilo que estruturou o acorde. Já nessa tela, que é a primeira inversão, eu peguei aquela estrutura que diz que aquilo é um acorde de Dó maior e estou mudando a ordem das notas, de propósito. E aí observe como o Mi está mais à direita, ou mais à esquerda, desculpe, ele se torna quem? O baixo é a nota mais grave. Então a gente pode comparar isso, né? Um acorde com o outro, ó. Na tela anterior, nós tínhamos Dó, Mi e Sol. Quando apresentados juntos, causa esse efeito. E já nessa tela, nós temos Mi, Sol e Dó. Olha aí, ó. Mi, Sol, Dó. Junto. Olha a fundamental. Primeira inversão. A gente pode encontrar aí tanto semelhanças como diferenças.
Se a gente fosse cantar uma música que começasse no acorde de Dó maior, tanto faz eu ter colocado na primeira inversão ou como na posição fundamental. O meu ouvido ia encontrar a nota de afinação da mesma forma. Agora, depender do arranjo que eu queira fazer para uma determinada música, essa questão da inversão pode ter muito valor, né? Pode ter muita importância. Então, às vezes, quando eu estou fazendo uma música que precisa de haver um baixo invertido, ou então é necessário que seja na posição fundamental, aí pode ser que o compositor da música, o arranjador da música, se importe bastante se está na fundamental ou na primeira inversão. Mas observe também que, apesar da gente ter as notas iguais, e isso facilitar na afinação, né? Quando a gente vai afinar uma música, uma canção, a gente vai cantar e a gente precisa ouvir o acorde inicial para afinar a voz, isso não vai fazer diferença, né? O conteúdo é o mesmo. Mas observe, em termos instrumental, como essas mesmas notas arrumadas de maneira diferente produzem um efeito sonoro diferente, ó. É igual, mas é diferente. A gente percebe que tem o mesmo conteúdo, mas por conta dessa arrumação diferente, a gente percebe que também causa um efeito, uma textura diferente no ouvido da gente. Então, continuando o texto aqui, ó, o Dó continuou a ser a fundamental, ou seja, continuou dando nome ao acorde. Mas nesse caso, o Mi tornou-se a nota mais grave. Isso não torna esse acorde um acorde de Mi, como eu falei anteriormente. Continua sendo a estrutura do acorde de Dó, só que com a modificação, né? Então, isso não torna o acorde um acorde de Mi, mas sim um acorde de Dó com baixo em Mi. Então, o que isso quer dizer? C é Dó, né, nas cifras. O barra significa com baixo em. Toda vez que você vê essa barra, significa com baixo em. E que é Mi, certo? Então, essa simbologia representa que é um acorde de Dó, tem a estrutura, tem a essência, tem o DNA do acorde de Dó. Agora, o baixo, que é a nota mais grave, se tornou o Mi. Continuando, a gente vai ver a segunda inversão. Bom, aí eu tenho que chamar a atenção para uma coisa. A gente tem que ter cuidado com esses nomes. É muito comum para quem está aprendendo essa questão de inversão de acordes, confundir primeira inversão com posição fundamental. Por quê? A posição fundamental é quando o baixo está na primeira, mas é a primeira do acorde, a primeira nota do acorde. E esse nome primeira inversão, esse primeira, às vezes confunde um com o outro, né? Mas só que a primeira inversão é quando o baixo está na terceira, ou seja, houve uma primeira modificação na ordem. É isso que a gente tem que se ligar para não confundir. Então, quando é primeira do acorde, é posição fundamental. Quando há uma primeira modificação, é chamado de primeira inversão. Então, não confunda uma coisa com a outra. Por que a gente chama de segunda inversão? Pelo mesmo motivo. A gente vai observar que o Dó vai sair do lugar, é uma primeira inversão, e depois o Mi vai sair do lugar também, ou seja, uma segunda inversão. Houveram duas modificações nesse acorde aí, como a gente vai acompanhar agora. Ó. Observe que o Dó saiu da região mais grave e apareceu agora lá no fundo, né? Na região mais aguda, da direita. Aí houve uma primeira inversão. Agora o Mi saiu do lugar, sumiu. Ele vai aparecer também na região mais aguda. Então, houveram duas modificações nesse acorde, por isso que é chamado de segunda inversão. E quando apenas há uma modificação, é primeira inversão. Quando não há modificação nenhuma, é posição fundamental. Então, observe aí, já houve a modificação das duas notas, por isso que é segunda inversão. O Dó continua sendo a fundamental, olha o quadradinho dele aí, é só conferir com a legenda. Ele continua sendo dono do acorde, né? O texto que fala embaixo é repetição do que eu falei na primeira inversão. O Dó continua sendo a fundamental, ou seja, continua dando nome ao acorde. Mas nesse caso, o Sol tornou-se a nota mais grave. Olha aí o baixo aparecendo, olha o círculo vermelho aí representando o baixo. Então o Sol tornou-se a nota mais grave. Isso não torna esse acorde um acorde de Sol, mas sim um acorde de Dó com baixo em Sol. Como a gente vê aí na cifra que está um pouco à direita, né, na parte superior. Então quando a gente vê uma cifra desse tipo, significa que é um Dó com baixo em Sol.
ou seja, o baixo foi para a quinta do acorde. E por fim a gente vai ver a terceira inversão, é quando o baixo está na sétima. Né? A gente ainda não aprofundou, né, essa questão de acorde com sétima, porque eu só ensinei nas aulas anteriores o acorde de tríade, ou seja, acorde com 3 sons, mas não é nada de difícil para a gente compreender. É só a gente colocar a primeira que é Dó, a terceira que é Mi, a quinta que é Sol e a sétima que é Si. Sabendo que a gente tem 2 tipos de sétima, né? Tem sétima maior, sétima menor, mas mais adiante a gente aprofunda isso. A gente vai usar o Si mesmo, só para poder representar. Então, o Dó é a primeira, Dó, Ré, Mi, 1, 2, 3, o Mi é a terceira, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, 1, 2, 3, 4, 5, ou seja, o Sol é a quinta, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o Si vai ser a sétima. Então, se a gente botar aí Dó, Mi, Sol e Si, olha aí, ó, vai formar esse som. Então, esse acorde é um acorde com sétima. Eu tenho 4 sons. Que é a primeira, a terceira, a quinta e a sétima. São 4 notas tocadas ao mesmo tempo. Então, a gente vai ver aí que o Dó vai sair da posição, ou seja, houve uma primeira modificação, uma primeira inversão. O Mi vai sair do lugar e vai aparecer lá no fundo, ó, na direita. Então, houveram 2 modificações. O Sol sumiu também e apareceu no final. Então, eu já tenho uma terceira modificação, por isso que é chamado de terceira inversão. E quem ficou como mais grave? O Si. Sendo assim, o Dó continua sendo a nossa nota fundamental, né? A fundamental do acorde, a primeira do acorde. Agora, quem ficou como baixo? O Si. O Si se tornou a nota mais grave do acorde, e isso não tira o título do Dó. O Dó continua sendo a nota mais importante, a nota que dá nome para o acorde. Então, se a gente comparar aqui, ó, posição fundamental, Dó, Mi, Sol. Primeira inversão, Mi, Sol, Dó. Segunda inversão, ou seja, saiu o Dó da posição, saiu o Mi da posição, ficou agora o Sol como baixo. 2 notas saíram do lugar, segunda inversão, Sol, Dó, Mi. E agora, acrescentando a sétima, né? Vou colocar aqui um acorde de sétima na posição fundamental para a gente ouvir. Aí o que vai acontecer? Eu vou tirar o Dó, vou tirar o Mi e vou tirar o Sol. Vou colocar ele como mais agudo e a gente vai ter essa inversão aqui, ó, o baixo na sétima. Vou fazer ele mais grave um pouquinho. Então você vê que a gente tem aí o baixo como nota mais grave, mas a nota principal continua sendo Dó. Bom, isso que a gente aprendeu em Dó foi feito em Dó para ser mais fácil, né? De a gente raciocinar, de a gente visualizar, compreender. Mas tudo isso pode ser feito em qualquer outro acorde. Se a gente pegasse, por exemplo, o acorde de Sol. Sol, o acorde de Sol é formado por Sol, Si e Ré. O Sol é a primeira, o Si é a terceira e o Ré é a quinta. Então o que acontece nessa história? A gente só basta inverter. Se eu tirar o Sol de primeira, né, e deixar o Si como nota mais grave, que é a terceira do acorde, então o Si vai ser a terceira no baixo. A nota mais grave no baixo é o Si. Então a gente vai ter um Sol na primeira inversão. Vai ficar Si, Ré, Sol. Olha o som que produz, ó. Aqui é o Sol na fundamental, Sol, Si, Ré. Agora a gente vai fazer Si, Ré, Sol. Então, ó, fundamental, primeira inversão. Então, eu só fiz transferir a primeira, que era mais grave, ela foi para lá para o fundo, ela foi para o mais agudo, e quem assumiu a nota mais grave foi o Si, que é a terceira. Se eu quisesse que a quinta assumisse a posição, que no caso é o Ré, então basta eu tirar o Sol, basta eu tirar o Si e deixar o Ré como nota mais grave. Ó. Ré, Sol, Si. Então a gente tem o Ré como mais grave, o Sol e o Si que estão como mais agudos. Ó. Então isso daí é que faz a segunda inversão. Eu posso acrescentar o Fá sustenido aqui, que vai ser uma das 2 sétimas. Vou botar o Fá mesmo, né, que vai ficar a sétima menor. É um outro exemplo. Então a gente tem aqui Sol,
Si, Ré, Fá. Olha aí, eu tenho uma sétima menor aí, ó. Só para diversificar. No Dó eu coloquei uma sétima maior, aqui eu estou colocando uma sétima menor. Olha aí, vou tirar o Sol, vou tirar o Si, vou tirar o Ré. Vou colocar o Fá como nota mais grave e o Sol, Si, Ré vai ficar depois dele, vai ficar mais agudo, ó. Então aí a gente tem uma terceira inversão no acorde de Sol. Isso pode ser feito no acorde de Ré, no acorde de Fá sustenido, de Mi bemol, não importa, você pode escolher o acorde que você quiser, mas a estrutura, a lógica de você tirar a primeira do lugar, a terceira do lugar, a quinta do lugar, é a mesma, né? Você pode fazer posição fundamental, primeira inversão, segunda inversão, terceira inversão em qualquer acorde, certo? Essa lógica aí pode se reproduzir em qualquer fundamental, né? A gente escolhe uma fundamental, Si bemol, é formado de Si bemol, Ré e Fá. Se eu colocar Ré, Fá e Si bemol, eu tenho primeira inversão. Se eu pegar Fá, Si bemol e Ré, eu tenho segunda inversão. E assim por diante, eu posso fazer com qualquer acorde. Eu vou gravar um vídeo extra, ou melhor, até continuar esse vídeo aqui. Eu vou precisar fazer só algumas edições para poder ficar mais bonitinho. Mas a gente vai ter, no final desse vídeo aí, a demonstração disso em um teclado. Eu vou deixar o slide aberto e vai aparecer a tela com um pianinho, né? Um piano já aberto assim, com a partitura embaixo, e a gente vai acompanhando as duas instruções. Então observe aí que a gente está na tela, né? Na parte inferior aqui do Everone Piano, né? A gente tem uma partitura, e na parte superior a gente tem um teclado, né? E você vê que eu deixei o slide aberto. Você vê que eu deixei o slide aberto para poder mostrar a posição fundamental, como ela se comporta, e depois eu vou passar para as inversões. Então observe aqui, ó, dá para enxergar isso tanto na partitura como no teclado. Eu vou sempre alternando isso aí para facilitar, ó. Então eu coloquei Dó, Mi e Sol. Tá vendo? Ó, na partitura aparece Dó, Mi e Sol. Aparece do lado também 1, 3 e 5. Tá vendo? Ó, já facilita a nossa vida. Apresentando agora o acorde completo. Dá para ver no teclado em cima, dá para ver na partitura embaixo. Então essa é a posição fundamental, onde o Dó, que é a fundamental do acorde, também é a nota mais grave, ó. Você vê que ela é a nota que está mais embaixo na partitura. E se olhar no teclado, é a nota que está mais à esquerda. Bom, mudando o slide, você vê que na parte inferior a gente tem primeira inversão. Ou seja, o Dó, que é a primeira, né? Que a gente não vai conseguir fazer a animação aqui junto, porque eu estou em programas diferentes. Mas você vê que esse primeiro, que está como Dó, foi para lá para o fundo, ficou ali no quadradinho azul. E o Mi, que é a nota mais grave, assumiu o papel de baixo. Então a gente vai ter aí agora, ó, Mi, Sol e Dó. Dá para ver na partitura surgindo o Mi, depois o Sol, depois o Dó. No teclado também, ó, Mi, Sol e Dó. Então quando a gente junta, forma um acorde de primeira inversão. Você vê que os números também que estão aparecendo do lado da partitura é 3, 5, 1, ou seja, terceira, quinta e primeira. Ok? Então isso é um acorde de primeira inversão. Significa que o Dó, deixa eu ver se o mouse aparece aqui, ó. O Dó que estava aqui no início, né, ele saiu daqui e foi para o final, ó, da fila. E o Mi se tornou a nota principal, como a gente viu na primeira parte do vídeo. Só não dá para replicar a animação aqui por causa da diferença de programa. Bom, a segunda inversão, a gente analisa aqui, ó, o mouse aqui novamente, significa que o Dó saiu da posição dele e veio para cá para o fundo, o Mi também saiu, e o Sol assumiu a posição de baixo, mas o Dó continua sendo primeira do acorde. Então, no teclado aqui em cima, no Everone Piano, a gente vai ver isso, ó. O Dó, que estava aqui, veio para cá. Ó, deixa eu montar o acorde completo aqui, ó, tá vendo? O Dó que estava aqui, que está piscando, tá vendo?
ele foi para o mais agudo. Isso aí a gente ilustra bem a primeira inversão. Agora a segunda inversão, o Dó que estava aqui, ó, tá vendo o acorde montado? O Dó que estava aqui veio para cá, e o Mi que estava aqui, tá vendo? O Mi tá aí, ó, ele veio para cá, ó. Então o que estava aqui veio para cá. Você vê que tem duas notas sendo modificadas isso. Por isso que é a segunda inversão. Foram duas modificações. A gente vê isso no teclado em cima, ó. O Dó Mi que estava aqui no teclado veio para o Dó Mi mais agudo, na direita. E na partitura embaixo, ó, o Dó Mi que estava embaixo foi para cima. Então isso é a segunda inversão. Agora nós vamos ver a terceira inversão. Se a gente olhar aqui com o mouse, ó, a gente tem o Dó, o Mi e o Sol. Tanto o Dó veio para cá, o Mi veio para cá, o Sol veio para cá. E o Si assumiu a posição de nota mais grave, ou seja, de baixo. E o Dó continua sendo a fundamental, ou seja, a nota que dá nome para o acorde. Então a gente vai ver isso agora demonstrado no teclado. A gente tinha isso aqui, Dó, Mi, Sol, ó, e o Si, né, que é a nota nova da história. Então, ó, o que estava aqui, ó, ele vai passar para cá, ó. Olha como as três notas, ó, essas três que estão embaixo, passam para cima. O Dó que estava aqui veio para cá, o Mi que estava aqui veio para cá, o Sol que estava aqui veio para cá. Dá para ver tanto na partitura como no teclado, ó. Dó indo para cá, o Mi subindo, tá vendo? Na partitura e passando para a direita no teclado. O Sol, que está aqui embaixo na partitura, sobe, ó. E no teclado, que está na esquerda, vai para a direita. Então essa é a terceira inversão. Bom, outra coisa também interessante é observar que, por exemplo, eu posso ter um acorde montado aqui na mão direita. Você vê que meu acorde está montado na mão direita, na clave de Sol, mas eu vou usar a mão esquerda agora, ó, para botar o baixo no Dó. Se vocês contarem aí na clave de Fá, vocês percebem que isso é um Dó. Se eu tirar esse dedo e colocar aqui, ó, quando ele estava aqui no Dó, ele era posição fundamental, sem inversão nenhuma. Mas no que eu fiz isso aqui, ó, coloquei o baixo no Mi. Ah, mas sua mão direita tá igual, tá igual. Mas ó, o Mi, que é a nota mais grave, faz com que eu tenha o que a gente chama de primeira inversão, ou seja, o baixo está na terceira. Então não precisa modificar a mão direita. A mão direita pode continuar igual e eu modifico só a mão esquerda. Se for no piano, é só mudar de tecla. Se for no acordeon, basta eu encontrar quem vai ser essa terceira, quem vai ser o Mi, né? Se eu pegar esse mesmo dedo e colocar agora no Sol, ó, eu não mexi em nada na mão direita, mas o baixo, que é a nota mais grave, foi para o Sol. Isso faz com que eu tenha a segunda inversão, porque o baixo está na quinta. E se eu colocar no Si, o baixo está na terceira inversão, o baixo está na sétima. Então, o acorde de terceira inversão. Então, o que nos interessa é a mão esquerda, ou seja, não é nem a mão esquerda, mas a nota que está mais grave no acorde. Se eu estou fazendo só com a mão direita, qual é a nota que está mais na esquerda? Ela é o meu baixo. Se eu estou fazendo com as duas mãos, eu posso estar enchendo de notas aqui, ó. Olha quantas notas eu tenho. Mas olha quem está mais na esquerda. Essa. Então essa é o baixo. Ó, vou fazer aqui em outra posição, ó. Olha quanta nota. Tem 5 notas aí. Poderia até acrescentar mais um aqui, ó. 6 notas aí, ó. Mas quem que vai sobrar? Essa. Então essa é o baixo. Então, eu preciso saber quem é essa nota que sobrou. É a primeira? Posição fundamental. Não, é a terceira. Então é a primeira inversão. Não, é a quinta. Então esse acorde está em segunda inversão. Não, é a sétima. Então esse acorde está na terceira inversão. Então, finalizo aqui esse vídeo. E aí, até a próxima aula, a gente vai aprofundando um pouco mais desses assuntos. E a gente vai ver que, após aprender sobre
a questão das inversões de acordes, a gente vai poder entender também sobre a questão do encadeamento. O que é o encadeamento? É a capacidade de a gente aproveitar as notas de um acorde e conservar essas notas para o próximo acorde. Por exemplo, eu faço aqui Dó. Aí eu vou para o acorde de Sol. Eu deixo essa nota Sol aqui parada e modifico só o que precisa. Então, ó o Sol parado, fazer Dó, fazer Sol. Você vê que esse dedo aqui não saiu do lugar. Então a gente vai aprender sobre isso futuramente para facilitar a vida de vocês, para que vocês não tenham que ficar pulando daqui para cá, modificando todas as notas do acorde. Então, boa aula aí para vocês, aproveitem, assistam, estudem, que em breve a gente vai fazer algumas avaliações em cima disso aí. Um abraço.